Muito bem. Oi, 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 todo mundo. Vamos fazer outro bate-papo massa, né? Vocês já sabem que esse espaço da Realdor a gente está criando para ter conversas interessantes com vários profissionais, né? O objetivo é trazer conhecimento para os nossos pacientes, para os profissionais de saúde que nos acompanham, né? E hoje a gente vai ter uma conversa barra pesadíssima com uma moça que eu pessoalmente sou muito fã, tá? Lísia. Lísia é psicóloga clínica, tem uma formação absurda em vários tipos de abordagem terapêutica, né, Lísia? Sim. Gosto muito da forma com que ela pensa e enxerga a saúde mental. Acho que tem um diferencial aí, muito, muito importante mesmo na abordagem. É um profissional que não está engessada em vários conceitos acadêmicos, né? Isso eu acho que é importante, porque para mim a individualização terapêutica é algo que tem que acontecer. E a gente vai discutir, conversar pontos meio nevrálgicos, começando pelo conceito. Lísia, qual é o conceito de saúde mental hoje? Nesse mundo doido. Não é? Tá bem difícil, eu acho que a gente tem que até redefinir, né, isso, Aninha? Porque é muito abrangente, né? Mas, de uma maneira geral, é um estado de bem-estar, de sensação de que você está inteiro na vida, que você está produtivo, que você consegue executar as atividades às quais você se propõe. Sim. Então, o sujeito, quando tem essa percepção e consegue vivenciar de uma maneira mais neutra até as pressões que a gente tem, inevitavelmente, que não são poucas, no mundo de hoje, a gente pode dizer que ele está num estado de bem-estar mental. Bem-estar mental. De saúde mental, exatamente. A impressão que eu tenho é que a pandemia veio como um marco em relação à mudança de saúde mental. Acho que todo mundo quase teve impacto na sua saúde mental, Sim. né? E também com o olhar para isso um pouco diferente agora. Acho que talvez a impressão que eu tenho é que as pessoas começaram a entender que ter saúde é ter saúde de forma global. Exatamente. E estão fazendo escolhas ao mesmo tempo que procuram essa saúde mental. Sim. Algumas escolhas não são compatíveis com essa saúde mental. Como é que tu enxergas essa coisa da hiperexposição de mídia e a ansiedade e esse tempo acelerado que todo mundo quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Essa hiperconectividade. É verdade. Tem impacto? Demais. Eu costumo dizer no consultório, né, que já é difícil lidar com a complexidade humana. Então, assim, há anos atrás, poucos anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha que lidar com as outras pessoas no mundo que nem existia celular. Sim. Então, tem suas dificuldades, porque as pessoas têm seus padrões familiares, sua microcultura, que vai interferir nas relações. Então, imagine também viver agora com uma outra realidade, que é a realidade virtual. Tá. Então, torna tudo muito mais complexo. Porque... Esse negocinho aqui, então, tu acha que é uma fonte estressora? Totalmente, totalmente. Então, muita gente tem que reelaborar na própria psicologia, porque as abordagens que a gente tinha até então não dão conta do sofrimento bem específico do mundo de hoje, né? Então, é uma nova realidade. Imagina você lidar com mais essa realidade. É uma realidade que não é tão direta como acontecia, né, há anos atrás. Então, é tão enviesada por mensagens que as pessoas querem passar. Então, nem sempre o que está nas redes sociais é verdade. Sim. Então, é muito do que se quer vender, né? Os produtos que se quer que as pessoas consumam. Então, isso abre um leque de muita complexidade e dificuldade para a pessoa se situar. Às vezes eu acho até que se criou um mundo paralelo, né? Porque quando você conhece muito de perto as pessoas da sua convivência e você dá uma sacada no Insta delas, sim, você vê que existe uma dicotomia ali, né? Peraí, como assim? Eu sei que não é bem assim, mas aqui parece o mundo perfeito de Sofia. Exatamente. Né? E aí, trazendo para o nosso consultório, o que é que eu enxergo hoje? Obviamente, dor causa alteração do estado mental. Sim. Dor causa depressão, dor causa tristeza, dor causa ansiedade. Mas a minha impressão é que o contrário também é verdade. Sim. Então, hoje eu tenho atendido pessoas cada vez mais jovens com algum quadro de dor crônica, muitas vezes um quadro de dor crônica ligado à disfuncionalidade. Não existe até uma alteração anatômica levando àquela dor, né? Mas existe uma disfuncionalidade. E aí a gente vai desde a fibromialgia, a cervicalgia por conta de tela, a tec-nec e tal. E o quadro de ansiedade vem aí para piorar o cenário. Sim. As pessoas estão realmente mais ansiosas? Fala lá para o nosso povo. Certeza. Estão mais ansiosas. As pessoas estão definitivamente mais ansiosas e mais depressivas. Então, mais deprimidas.
Então, existe muito essa relação por causa também da inatividade, né, Aninha? Inatividade, então, o quê? De uma maneira geral. Então, a pessoa que está mais deprimida, ela evita o contato social, o convívio, ela tende a ficar mais embotada emocionalmente. E isso faz com que ela não produza, né, os hormônios necessários para a manutenção do prazer, do bem-estar. Entendi. E da vontade de estar se relacionando com as pessoas. Então, e essa está se movimentando também, né? Exatamente. Eu costumo dizer também, o nosso corpo, né, psicologia evolucionista mostra muito isso, o nosso corpo não foi programado mesmo para ficar parado. Em todos os sentidos, nem mentalmente. Nem mentalmente, porque a mente sofre esse impacto também da inatividade do corpo. E aí a psicologia cognitiva ajuda muito também a compreender essas questões da dor, porque tudo é percepção, atenção, memória. Então, as memórias das dores que essa pessoa já vivenciou, Sim. do enfrentamento mesmo daquele quadro de saúde, pode levar a uma depressão também, um agravamento da depressão. Entendi. Tu puxasse aí uma coisa que eu acho bem super interessante, que eu vejo no consultório, eu insisto muito em relação ao acompanhamento psicoterápico, porque obviamente a gente sabe que é muito importante. Sim. Mas às vezes eu tenho alguns pacientes que dizem, olha, você me mandou para terapia, eu fui 2 ou 3 vezes, o terapeuta ficou lá olhando para minha cara, falando para eu falar um monte de coisa, eu falava e não tinha retorno, e aí eu achei um saco, eu abandonei. Uhum. E aí minha pergunta para ti é o seguinte, eu sei que você domina uma gama de técnicas terapêuticas, né? Então, existe uma obrigatoriedade de técnica A, B ou C para determinado paciente? O que eu estou perguntando é, a tua personalidade como paciente não vai necessitar de técnicas diferentes para que esse terapeuta consiga acessar? E tu acha que às vezes há uma falha nisso, de individualizar a técnica ou usar várias técnicas? Como é que funciona isso para você? Isso é uma questão muito polêmica, né? Eu sei, aqui é o lugar que a gente vai botar para quebrar da polêmica mesmo. Porque existem muitas abordagens diferentes e realmente a pessoa, quando é preparada, né, um bom profissional, ele vai atuar bem em qualquer área, mas ele precisa contextualizar para o mundo de hoje, né? As pessoas têm muita necessidade de falar, de se expor, de serem ouvidas, observadas. Então, eu vejo que um movimento muito importante de um terapeuta que conhece o que está fazendo, né, que estuda muito, é se despir das técnicas. Boa. Então, nem todo mundo está disposto a fazer isso. Entendi. Eu faço muito assim, eu digo, parar um pouquinho, mesmo que tenha uma bagagem ali, várias técnicas, várias ferramentas para as pessoas, mas é olhar para a queixa, olhar para aquela complexidade. E para o indivíduo, né? Sem trazer para o indivíduo que está ali por trás, que tem uma história de vida. Não tentar classificar, não ficar naquela ansiedade de já tentar empregar um determinado plano, né, ali terapêutico. Sim. Então, me despir mesmo, eu faço muito isso no consultório, que é observar a pessoa livre de qualquer preconcepção, para que eu possa sacar realmente uma técnica ou outra que funcione. Qual é a ferramenta, né? Exatamente, mas TCC, que é a ferramenta que eu utilizo mais, né, terapia cognitivo-comportamental, e dentro de TCC tem uma técnica mais nova chamada terapia comportamental dialética. Elas ajudam muito nessa questão. Fala um pouquinho sobre o que é a TCC, o que é... Explica um pouco aí para o pessoal. Um marco importante é que é uma terapia muito colaborativa. O TCC. O TCC. E a própria terapia comportamental dialética, né? Todas as terapias que vieram também inicialmente da TCC. Tá. Então, o objetivo é que a gente possa fazer um trabalho conjunto. Então, já parte dessa premissa. Não é do terapeuta que detém conhecimento sobre o outro. Eu costumo até dizer muito no consultório, veja, eu não conheço mais de você do que você, não é porque eu estudei, não é porque eu fiz doutorado em cognitiva, passei a vida todinha estudando, que eu sei mais de você do que você mesma. Sim. E aí, é nesse sentido que a TCC faz um trabalho colaborativo, a gente chama de psicoeducação. Tá. Então, a gente senta com a pessoa, tem tudo a ver com dor crônica também, que é para mostrar para ela como é que funciona a mente. E como é que funciona aquele quadro de saúde específico, né, para fazer esse trabalho bem colaborativo com o médico. Então, naquele quadro, ele precisa conhecer por que ele adoeceu. Sim. Quais os fatores, qual o impacto das questões emocionais e especificamente para agravamento até do quadro de saúde físico. Então, isso que a gente chama de psicoeducação. Ele vai entender, ele vai ser um terapeuta de si mesmo no final das contas. Palavra, psicoeducação. Boa, legal. É bem legal, porque ele sai conhecendo, ele entende, faz sentido. E de certa forma também, eu acho que libera para o outro a autorresponsabilidade, né? Exatamente. Que às vezes o paciente, não sei se faz isso com você,
Mas comigo é muito comum eles transferirem a responsabilidade Exatamente. de estar bem para mim. Exatamente. Olha, eu fiz o que você mandou, não melhorei. E aí? Né? E eu acredito que com você seja a mesma coisa. Demais. Então, é isso mesmo. Quando ele entende, né? Eu adoeço, ou então piora o meu estado de saúde mental, ou a minha percepção da dor, que ainda tem isso, né? Sim. A percepção. Ele pode perceber a dor como mais agravada, sim, né? Se tiver com um quadro mental mais frágil. Exatamente. Então, é perceber o que está acontecendo com você agora. E isso vem de onde? Ele começa a se apropriar mesmo desse conhecimento e ele passa a entender que eu não posso permitir que questões, fatores externos, por exemplo, voltem a pressionar numa direção que trazia sofrimento mental e sofrimento físico mesmo, né? Adoecimento. Tem um paciente que, para mim, isso seria o modelo de estudo, que é o paciente fibromialgico. Sim. Né? Olha, eu vou te falar, acho que 99,9% dos pacientes que têm quadro de fibromialgia, para mim, no consultório, é um diagnóstico clínico, a gente não tem um exame laboratorial, né? Que feche, assim, a fibromialgia. Mas a história é muito clara, muitas vezes. Mas 99,9% eu consigo fazer uma pergunta assim, tá bom, em que momento, o que aconteceu na tua vida que a partir daquele momento você percebeu todas essas dores? Uhum. E aí sempre tem o que eu chamo de a ligada do disjuntor. Sim. Então a gente sabe que a fibromialgia tem componente genético, fisiopatológico, ok, a ciência sabe tudo isso. Mas é claro para mim que existe um interruptor que liga o teu componente genético fisiopatológico. Exatamente. E aí ele consegue definir, não, eu perdi meu pai, eu passei por um divórcio, eu fui agredida. E é muito comum, inclusive, a questão do assédio, né? O assédio sexual em meninas e mulheres. É mais raro em homem, né? Mas é muito comum isso. O assédio moral de uma relação tóxica, né? E a gente consegue identificar. E a partir daquele momento existe uma espiral, assim, né? Em relação a esse balanço mente e corpo, levando para um peso maior da doença. E a gente consegue tirar os pacientes dessa espiral? Sim, conseguimos. Como? Autoconsciência. Então, essa psicoeducação leva a essa possibilidade de você ter consciência do próprio funcionamento. E não só do funcionamento do agora, né? O que é que está acontecendo com o seu quadro de saúde? O que aconteceu ao longo da vida. E, assim, é muito interessante. Uma médica como você, que tem essa percepção também, esse cuidado, essa empatia, essa sensibilidade, para perceber também que nós temos uma memória emocional. Sim. Então, dores que estão ativas hoje têm uma relação muito direta com todas as dores que foram vividas ao longo da vida. Entendi. Então, na terapia mais especificamente, que esse é o nosso trabalho, então muita gente acha que TCC só trabalha com agora. Então, muitas vezes a TCC... Não, Entendi. a gente... Veja, na conceitualização... Acha que a psicanálise é que vai fazer aqueles análises lá atrás, né? Mas no formulário mais interessante da TCC, né, que é a conceitualização, um padrão bem interessante, existe a história de vida. A história de vida vai impactar a percepção que o sujeito tem da própria vida e dele mesmo hoje, os pensamentos que ele elabora hoje, as crenças que ele tem hoje. Então, a gente vai realmente fazer uma retomada dessa história, dessa maneira que você fez intuitivamente também, né? Quando foi que você sentiu dores? O que é que qual a tua história, né, de vida? E em que situações você sentiu uma dor profunda, para que a gente possa reelaborar? Eu costumo dizer, a gente não vai apagar da memória situações traumáticas, mas é possível sim, eu tenho vários exemplos no consultório, que a gente pode reelaborar a tal medida que o sujeito lembre da situação sem sentir dor nenhuma. E o objetivo é que não sinta dor física também, que não saia disparando, não continue disparando, né, esses interruptores, como você chamou. Então, é muito danado isso, porque assim, eu não sei se vocês têm noção da história da medicina, tem coisas que são muito interessantes, né? Então, a história da medicina, quando você vai estudar lá atrás, história mesmo, a gente tá falando lá atrás. Sim. Era tudo muito integrado. E aí veio um camaradinha chamado Descartes, que começou a fazer todo o estudo mecanicista, que foi daí que surgiram, inclusive, as especialidades médicas, né? Aí surgiu a ortopedia, a clínica, a oftalmo, não sei o quê. Até por conta do avanço tecnológico de conhecimento, hoje um médico ele não consegue dar conta de tudo que é publicado, é impossível. E aí se separou as pessoas em pedacinhos
e se separou também o aparelho mental do aparelho físico, né? Exatamente. E eu acho que isso foi muito ruim. Uhum. Né? E às vezes eu fui gestora uma época, eu fiz algumas loucuras na minha vida, uma delas foi ser gestora. E aí eu me lembro muito bem de uma reunião onde um determinado profissional falou assim, olha só, os problemas de casa vocês deixem em casa e venham para cá trabalhar focados no resultado. Foi durante um treinamento. Eu olhei pra cara do cabo assim, disse, como é que é, rapaz? Eu disse, licença, dá pra tu ensinar? A fazer isso. Como é que você separa? Se você tem um problema grave, como é que você vai ter um desempenho altíssimo no teu trabalho? Se tua família não vai bem, como é que aqui vai estar bem? Ou se tu não tá bem no teu trabalho, como é que aqui vai estar bem? Essa dicotomia é possível, Lízia? Essa separação. Sim. Não, de jeito nenhum. Tem então, treinamento assim, para a pessoa ser dois, sem ser duas. Não. E não é dessa maneira, né? Porque da maneira como ele falou, é uma imposição, né? É como se a pessoa conseguisse simplesmente apagar da memória, que é esse apagamento, é isso que eu estou dizendo, ele é impossível. Agora, o que dá é para administrar bem. Ok. Então, tem muito a ver com essa autorresponsabilidade que tem a ver com a autoconsciência. Então, o sujeito passa a perceber a vida de uma maneira mais suave, saudável, quando ele percebe também o que está acontecendo na dinâmica pessoal dele, tem a ver com escolhas. Todo mundo precisa de terapia, na tua opinião? Na minha opinião, tem pessoas que chegam tão bem organizadas, acontece isso, que precisam, assim, de 2, 3 sessões, e eu dou sempre esse feedback. Tá. Mas, às vezes, talvez precisem no momento de crise, no momento de um desafio muito maior. Mas essa autoconsciência, né, que vai sendo desenvolvida, ajuda a você tomar as melhores decisões e não ser impactado tanto por essa história de vida, por crenças. Então, a terapia faz muito isso. É modificação de crenças, flexibilizações em relação à visão de mundo. Se a gente tem uma visão muito rigorosa, né, da vida, da própria saúde. Então, saúde tem muito a ver com isso, né? Qual a minha percepção sobre vida? Eu acho que eu tenho que estar sempre saudável? Eu acho que eu não posso sentir nenhuma dor ao longo da vida inteira? A dor é suportável ou insuportável, né, Aninha? Esse papo é infinito. É infinito, mas é massa. Então, às vezes, a pessoa vai para a terapia só para abarcar, assim, e abordar certas questões. E tem alta. E tem alta rapidamente. Entendi. Então, às vezes, é uma necessidade ali muito pontual, né? Porque ninguém sai totalmente pronto. Isso é um processo de aprendizagem, né? Aprender sobre como a vida funciona. Aprender sobre como nós funcionamos, como a mente funciona. Até a gente pode dizer que nem todo mundo da área da própria psicologia sabe. É verdade. Então, mas tu puxou um gancho aí que eu achei super interessante. E que aí foi o que me fez estudar filosofia, né? Eu acabei, hoje eu sou aluna, até dei uma pausa agora, mas fui aluna de filosofia, na pós-graduação em filosofia, e eu sinto muita falta disso. E dentro da filosofia, é muito claro que o ser humano, ele não vai ser feliz 24 horas do dia, 7 dias por semana. Exatamente. Porque isso não existe, né? Mas você não acha que, de certa forma, as redes sociais e esse mundo que foi criado em relação à beleza extrema, em relação a tudo ser muito massa, a vida do outro é perfeita, a minha é uma droga, faz com que as pessoas achem que precisam estar bem, felizes o tempo inteiro. E a tristeza passa a ser vista como uma coisa absolutamente desnecessária e horrorosa. Exatamente. E isso como é? A tristeza é importante? As pessoas, muito importante, né? Porque a vida da gente é isso, é entender sobre a própria natureza da vida. Então é normal que nós tenhamos... É filosófico. É bem filosófico. Não, eu costumo até dizer, tem muitos filósofos que ajudam muito mais, às vezes, do que a própria psicologia. Concordo contigo. É interessantíssimo perceber, né? O que é o ego, como é que a gente se desenvolve, o que a gente veio fazer no mundo. Então, são perguntas filosóficas bem importantes. Então, é isso. Eu esqueci a minha... Desculpa. Eu esqueci a sua pergunta. Não, se a tristeza é importante. Sim, você acha que a gente entender que em determinados momentos a vida não vai ser como você gostaria. Sim. E passar por esse processo de uma forma saudável, sem, né, ir até o fundo do poço. Como é que a psicologia clínica vê essa questão hoje das pessoas acharem que tem que estar felizes 24 horas do dia? A vida não é estabilidade.
não é estabilidade. Não. Ou essa frase anota aí. A vida não é estabilidade. Não. Vou fazer uma camiseta. Faça. Curti muito. Faça. Vou fazer. Faça. Poxa. Então, imagina o quanto existe de frustração, até nas relações amorosas, quando você pensa que aquela maravilha... Não vamos falar disso. Não. Quando a pessoa acredita que acontece muito isso, que aquele conto de fadas inicial tão gostoso, em que a pessoa deixa tudo de lado para priorizar o parceiro, vai se manter ao longo da vida. Oxi. A dois. Mas aí tem uma coisa interessante, que do ponto de vista patológico, paixão vem da palavra patos, né? Patos, doença em grego, eu acho que é grego, patos, por aí já diz, né? E eu li em algum lugar, não me lembro bem, em algum livro falando sobre isso, dizendo que é o seguinte, se esse estado durasse mais de 6 meses, a gente não aguentaria enquanto corpo físico e entraria em colapso. Porque você, e a sociedade também, porque você não consegue produzir, você só pensa na pessoa, você quer estar com a pessoa 24 horas do dia, você só quer estar na beira da praia, você só quer estar namorando, você só quer, né? E aí o resto, aí eu costumo dizer, tem um amigo que vai entender esse recado, que é meio que para ele, eu digo, toda decisão que for tomar em relação a isso, espera 6 meses. Exatamente. Depois de 6 meses, se a pessoa continuar ainda sendo muito massa, aí tu resolve. Vai, né? Isso é pra tu, você vai saber quem é. O foco de atenção fica muito reduzido também para as atividades cotidianas, né? Então, por isso que a pessoa até, às vezes, pode cometer acidentes mesmo, aí não tá mais distraído no trabalho. Então, isso explica muito também da ansiedade. A ansiedade também não vai aumentar infinitamente. Isso ajuda muito na psicoeducação. Em algum momento, ela vai ter que baixar. Sim. Então, mas voltando para essa história, né, da vida... O próprio relacionamento tem a ver muito com o funcionamento do corpo físico, que você sabe muito melhor, infinitamente melhor do que eu, né, Aninha? O próprio ciclo menstrual da mulher. Veja o quanto a gente se modifica ao longo de um mês. Sim. Então, isso é muito representativo da vida. Então, mas vamos... A vida é cíclica, né? A vida é cíclica. O ritmo circadiano, para homens e mulheres, só para colocar os homens também nessa conversa aqui, né? Sim, claro. Então, a gente não funciona da mesma maneira, de manhã, de tarde e noite. Cada pessoa vai ter, né? Só explicando para todo mundo. Ciclo circadiano... é o ciclo que controla o nosso comportamento e algumas reações fisiológicas entre o dia e a noite. Exatamente. Tá? Que eu acho que é outro podcast interessantíssimo, viu, meninas, para trazer. Vamos. Que a gente falar sobre ciclo circadiano, que hoje a galera tá meio doida em relação a isso, né? Porque a pessoa... É exatamente aquilo que você estava trazendo, são os padrões, né? Sim. Então, padrões de sucesso, de felicidades, a cada dia mais inalcançáveis, né? Sim. Então, nas redes, a pessoa só é feliz e bem-sucedida se for milionária. Isso. Então, tem até questão de números, né, envolvidos nisso. Engraçado, eu tive 2 encontros essa semana com 2 homens diferentes, na mesma faixa etária, você puxando o gancho. Sim. Foram 2 grandes executivos de grandes empresas multinacionais. Eu amo os 2. E os 2 optaram por fazer downgrade de carreira. Tá? Tinham cargos nacionais e agora escolheram, currículo topado e escolheram. Não quero mais ser quero dar 2 passos para trás. Em momentos diferentes, foram 2 almoços. E os 2 diziam a mesma coisa. Isso é muito interessante. Em homens, que é o seguinte, que você está falando, o conceito de sucesso mudou. Uhum. Então, para esses 2 e para mim, de certa forma, eu estou aprendendo a lidar com isso e acho que para muita gente que vai ouvir a gente, o que é sucesso hoje? É o carrão ou é tu ter tempo para se cuidar, por exemplo, fazer uma academia com Marcela? Sim. Né? O que é sucesso? É você ter a tua agenda completamente lotada de compromisso profissional ou é você conseguir ter tempo para olhar assim e dizer, não, 5 horas da tarde, bora tomar um sopa e tu? Fazer um happy hour que nunca mais a gente se viu? Sim. E tá lá presente com essa porcaria virada para baixo. Exatamente. E você ouvir o seu amigo ou quem seja. Brincar, né? com meus gêmeos. Ou você brincar com seus gêmeos, ou eu ler meus livros, ou eu ir surfar, ou eu fazer seja lá o que for. Sim. Fala um pouco sobre isso. Essa coisa de que o conceito de sucesso é um conceito de família margarina, né, do ponto de vista afetivo. Exatamente. E aquele modelo de família, esposa, marido, filhinhos, não sei o quê, todo mundo na mesma casinha e tal. Profissional topado, com salários altos e um monte de recurso material. E você aqui, do ponto de vista emocional, lascado. Pois é. É isso que a gente vê, isso está mudando. Eu digo, está mudando, por um lado, né? Porque é isso, são as mensagens contraditórias desses anos que a gente está vivendo agora, né?
Porque Então, hoje família tem vários modelos. pois é, tem né? vários modelos. E as pessoas pregam muito a liberdade. Mas que liberdade é essa, né? Se ainda Sim. existem tantos padrões. Então, Sim. é muito importante que a gente tenha a responsabilidade até de perceber a maneira como eu vejo sucesso em minha própria vida. Vem de mensagens de onde? São minhas Sim, percepções, entendi. é meu discernimento. Geralmente não, né? Geralmente não. Então, veja, e nem é recente, né? O fato de, muitas vezes os pais diziam, né? Você tem que ter uma carreira estável. Sim. Quanto Funcionário público de preferência. De preferência, é. Então, quanto mais você trabalhar e estudar, mais você vai ter recompensa financeira. Então, foram mensagens que a gente da minha geração. Nossa geração escutou muito essa Sim. mensagem e traz muita pressão. E hoje em dia isso é agravado porque assim, é inalcançável, né? A cada dia mais. Então você vai galgando, né, degraus. Então é importante perceber a maneira como eu enxergo o sucesso e as escolhas que eu faço para minha vida. Tem influência de quem? O que é self e o que é não self. Então, o que você escutou? Eu sempre faço esse movimento muito na clínica, né? O que você escutou dos seus pais? Que modelos você viu dentro de casa? Você viu uma mãe só trabalhar? Pregar que o importante é se sacrificar? Sim. Então, quais as mensagens você ouviu? E que mensagens você escuta hoje? Tem que ter esse cuidado. Nas redes sociais ou no grupo de amigos mesmo que você frequenta. Então, essas pessoas reforçam essa pressão para que você esteja cada dia mais enquadrado em poucas profissões, digamos, que ainda tem isso, né? Que pode trazer um retorno financeiro que você idealizou. Então, é preciso muita coragem para a gente se libertar disso tudo. Porque eu costumo dizer também, quanto mais longe você estiver daquilo que você veio fazer no mundo, mais sofrimento existe. Porque existe uma discrepância. Então, quantas pessoas, como o exemplo que você deu, né? Quantas pessoas estão em cargos que muitas pessoas idealizam, né? Sim. Como o topo, Sim. Né? O ápice do sucesso, e a pessoa está extremamente desconfortável e infeliz. Sim. Eu acho que, inclusive, atualmente eu enxergo claramente quando isso sendo uma das coisas que ligam o interruptor de dor crônica. Sim. Em homens e mulheres. Olha que interessante, né? Sem dúvida. Porque uma coisa que está se falando muito, que está em moda, burnout. Sim. Né? Então, burnout é uma sigla americana que fala o quê? Seria queimar-se, né? Uhum. É quando, geralmente, burnout está ligado a um processo de adoecimento dentro do cunho profissional, né? Sim. E a maior causa deles é o excesso de tarefas, o excesso de resposta. Muitas vezes a pessoa não se sentir preparada para responder, ou por questão da velocidade de resposta, Sim. ou porque não tem capacitação mesmo. Sim. E aquilo fica uma espiral louca e acaba num adoecimento bem grave. Não Sim. só no uso mental, mas como físico também. Tem vários Exatamente. pacientes assim. Falando um pouco dessa questão do burnout, né, que eu vejo claramente o impacto na saúde mental e física de muita gente, vem desse modelo que você precisa ter muita pressão para ter muita resposta. Existe um gráfico, não sei se a gente consegue colocar esse gráfico quando a gente postar, mas assim, que é um gráfico que eu gosto muito de dar aula sobre ele, que é o gráfico de pressão versus produção, ou estresse versus produção. Então, assim, você, em determinado momento, ele é linear, diretamente proporcional. Você vai aumentando o estresse, você aumenta a produção. Depois de um determinado momento, esse gráfico fica, né, equidistante, então você vai aumentar a pressão e você não vai aumentar a produção. E depois ele declina exponencialmente. Sim. Você aumentou o estresse, você diminuiu a produção desse indivíduo de uma forma absurda. Sim. E aí é o adoecimento, né? Uhum. E existe forma da gente se proteger disso? Sim. Fala um pouquinho. Sim, que eu costumo dizer, né? Não tem como você sofrer de burnout se você não tem um autocomprometimento. Então, a pessoa, o profissional, e que não tá nem aí, sei lá, a pessoa que faz o seu trabalho não tá tão preocupado com o desempenho, larga, sem compromisso, ele não vai sofrer de burnout. Então, tem muito a ver com essa sensação também de que você tem que ser perfeito, que você tem que executar cada dia melhor. E que se você fizer menos, por mínimo que seja, do que o gestor está pedindo, aquele tipo de trabalho está requerindo de você, então isso pode gerar um desconforto extremo. Então, tu acha que é mais de dentro? Então, na parte psicológica, é isso que a gente vai ver. A gente precisa diminuir essa autocobrança. Tá. Então, essa é uma maneira tanto de prevenção, né, como você está
perguntando, né? Essa questão da prevenção. Você tem que diminuir, não tem como sermos perfeitos o tempo inteiro, e a gente tem que perceber também, porque às vezes a empresa pede determinadas tarefas, tem determinadas metas, e a cada semestre vai aumentando. Então a gente, de novo, autorresponsabilidade. Então é perceber, é humanamente possível dar conta desses compromissos que eu tenho agora na minha vida? Em que momento eu preciso recuar? Ou em que momento eu preciso perceber que essas cobranças que eram num determinado nível e aumentaram exponencialmente, em que momento eu preciso sair do barco mesmo? Porque às vezes é isso, é ter essa autorresponsabilidade tão organizada ao ponto de você decidir que não dá mais. Sim. Porque está afetando sua saúde mental e porque é humanamente impossível dar conta das requisições. E tem momentos de escape, né? De coisas que você gosta para a tua saúde. Então, exatamente. Um hobby eu acho super importante, um esporte é muito importante. E saber dizer não, né? Saber tu não dizer acha não. Que a gente também tem dificuldade de dizer não? Mas eu atendo algumas profissões que realmente não existe espaço para o não, né? Existem protocolos, muita rigidez, ter que se comunicar de uma determinada maneira, não abrir espaço para que a pessoa, sei lá... Eu tava lascada. Né? Eu conheço meu linguajar maravilhoso, eu tava lascada. Então, existe realmente... Às vezes tem profissões que não permitem. Então, a pessoa tem que perceber, né? Até que ponto eu consigo sobreviver. Até que ponto essa profissão é adequada para mim? É adequada para mim. Eu, por exemplo, tava frita. Tem perfis que não vão... que ser muito engessada. Exatamente, Então, a gente tem que se perceber limites, como você diz, dizer não, redirecionar, ter essa liberdade de redirecionar a carreira, a vida, né? Desenvolver uma confiança, a gente faz isso em terapia. Desenvolver confiança a respeito da vida, a respeito de si mesmo. Quantas pessoas tão gabaritadas não têm essa convicção dentro de si, que podem desempenhar-se super bem numa determinada carreira? Sim. Ou que podem se expor para que alcance, né, novos patamares na carreira. Então, ficam bloqueados, né, por questões que foram aprendidas na infância. Entendi. Então, a terapia ajuda muito a neutralizar mesmo, perceber essas impossibilidades, essas limitações, essas autossabotagens, para que a pessoa se sinta livre, até para optar por uma nova carreira e entenda que ela tem o direito de manejar a vida dela do jeito que quiser, né? E no sentido mais de saúde do que de mal-estar. Perfeito. E eu acho que aí esse contexto, a gente está falando muito sobre carreira, porque a gente vê a carreira como falando sobre burnout e tal, mas eu acho que essa linha de pensamento, ela serve para a vida como um todo, né? Sim. Inclusive a vida afetiva também, ou sexoafetiva. Sim. Né? Eu também enxergo dentro do consultório que os dois grandes estressores seriam a questão do trabalho, da carreira, e a vida afetiva, sexoafetiva aqui, enquanto casal, enquanto modelo de família. E isso é muito complicado também. Porque a gente está vendo modelos novos de família, né? Sim. A gente está vendo, puxando o gancho aqui, a questão do etarismo, né? Sim. Então, existem... Homens e mulheres estão meio perdidos em relação às novos papéis, né? Sim. E hoje, o que antigamente era muito incomum, mulheres com 50, 60 anos, que ainda com nível de carreira altíssimo, fisicamente muito bem, querendo relações muito boas, e que antigamente essas mulheres de 60 anos eram as avós, que já tinham aberto mão de sexualidade, de carreira, de um monte de coisa, para ficar só ali tomando conta mesmo e sendo um papel adjuvante na família das filhas e dos filhos. Sim. E hoje mudou tudo. Eu acho que eu sou prova viva disso, inclusive, com 53. Né? Então, fala um pouco sobre essas mudanças de papéis que envolvem mudanças geracionais até, né? De autoaceitação e de aceitação da própria sociedade. Essa discussão gira muito em torno de autoconceito, autoestima, né? São processos que são muito interrelacionados. Então, a maneira como a mulher se vê é estruturada ao longo da vida. E ainda tem essa questão. Então, nós passamos por muitas transformações em pouco tempo, relativamente. Então, as mulheres... Sociais, que você fala. Nossa geração, eu digo até essa questão, é nossa geração que teve coragem de demorar um pouco mais para ter filhos, para se engajar numa carreira. Sim. Tomou a decisão de ter menos filhos. Tomou a decisão de não ficar em relacionamentos que trazem abusivos, dor. Tóxicos, abusivos. Então, é pouco tempo para cá, né?
Só que o que é que acontece? A gente vem estruturando essa autopercepção ao longo da vida inteira. Então, a gente tem que perceber quais as mensagens essa mulher ouviu da mãe, das mulheres que conviveram com ela, dos modelos que ela viveu ali na infância, do colégio que ela frequentou. Então, essa questão do etarismo não é construída só hoje, né? Quando ela já chegou nos 40, 50 anos. É que mensagens ela escutou a respeito do envelhecimento? Que mensagens ela escutou a respeito de o que é permitido para uma mulher em cada faixa etária? O que é bonito ou não é bonito, adequado ou não? Sim. Isso foi construído ao longo da vida inteira. E aí o que acontece? Essa contradição na nossa sociedade, né? Por um lado, as pessoas mais livres, mas as pessoas muito expostas nas redes e tem todo um público também para criticar. Sim. O próprio conceito de beleza, né? A gente tão relativo. Eu trouxe uma convidada, a Marcela, e a gente meio que deu um spoiler que a gente precisaria conversar um pouco sobre a questão da climatério e menopausa, ligada à questão nutricional, atividade física, repulsão hormonal e tal. É um assunto que eu gostaria de trazer, até porque eu fiz uma jornada de sofrimento também, né? Sim. Quando eu entrei no climatério. E aí, eu acho que a gente precisa juntar essas duas coisas. Vamos ver se a gente faz talvez um tricast aí. Não sei se rola. Mas, assim, o que existe um conceito de beleza onde geralmente é muito valorizado a juventude. Exatamente. Né? Para todos, homens e mulheres. Talvez as mulheres sofram um pouco mais com esses preconceitos por uma questão ainda, como você falou, é tudo muito recente. Mas existe, né? Então, que a juventude, ela tem um vigor, ela tem um... o tal do colégio não é para se lascar, amiga. Não tem jeito, esse miserável, né? E aí vem aquela história da perda desse colégio, desse vigor, desse vício, e a mulherada começa a achar que não dá conta. E isso dentro do consultório é uma fonte de discussão. Muitas vezes eu tenho uma paciente interessante, que ela é lindíssima, uma mulher muito bonita, um pouquinho sobrepeso. E eu insisti muito para fazer atividade física numa determinada academia, perto da casa dela e tal. E ela não ia. Até mas o que está acontecendo? Porque você arruma uma desculpa, eu vou falar a verdade. Eu não me sinto confortável de pôr uma malha de ginástica junto daquelas deusas de 25 anos. Para mim é desconfortável. Eu tô acima do peso, aquela pele, aquele cabelo e aquelas roupas coloridas, aquela maravilha e tal. E eu, caramba, mas ela é linda. E aí foi o que você falou da questão de como você se vê, né? Exatamente, o autoconceito, né? E isso consegue ser mudado? Consegue ser, sim. Mas não é imediato, né? Porque imagine, eu sempre digo assim, o psicólogo sai perdendo sempre. Eita! No sentido de, imaginem que a pessoa escutou mensagens contraditórias, ou então muito negativas a respeito de si mesma, ou muito engessadas, ao longo da vida inteira. E às vezes foi para terapia pela primeira vez com 40 anos, quando começa a enfrentar essas questões. Ou que desenvolveu uma dor crônica. Exatamente, pronto. Aí vem às vezes por causa da dor crônica. É bem comum isso. Veja, imagina, a gente precisa reestruturar. Então, para reestruturar, a gente precisa identificar. Para identificar, a gente precisa destituir até os pais da gente daquele patamar de pessoas que detêm um conhecimento sobre o mundo. Então, essa mulher que não se sente tão bem assim, escutou mensagens de que a pessoa nessa idade deveria estar dentro de casa cuidando de neto, por exemplo, né? Sim. Ou deveria... Tem um monte de deverias. Então, a gente precisa primeiro identificar de onde é que vêm essas mensagens que fazem você sentir o desconforto hoje. Como é que você se percebe? Então, é preciso ter muita coragem para furar a bolha, como eu digo. Então, apesar de ter muitas mensagens sobre juventude, jovialidade infinita, que é como se só fosse aceitável uma mulher de 40, 50 anos, né, estar na roda, no meio, se ela tiver certos procedimentos, certo corpo. Sim. Veja. Então, a gente sai de uma prisão da opinião, né, há pouco tempo atrás, dos pais, dos modelos, né, que engessavam tanto também as possibilidades da mulher, para agora um modelo único, né, tem a ver com o que você perguntou sobre o que é beleza. Hoje em dia, o padrão está cada dia mais rígido, inflexível, né? Sim. Com menos possibilidades, então é muito... Usar 38, não é parecido. Assim, não sei o que é. E os procedimentos fazem, às vezes é tudo para um caminho específico, um determinado, realmente, manequim, maneira de se vestir, tudo é muito padronizado. Então, para furar esse bloqueio, é preciso que ela entenda, essas mensagens fazem sentido para você? Te ajudam, te fortalecem?
Concordo contigo. Apesar de que a gente está falando muito de mulheres, talvez porque isso se fale, mas seja algo que está mais na mídia também. Várias mulheres estão se manifestando, né? Tenho visto muito nas redes e tal, e atrizes e tal. Sim. Mas assim, isso acontece com o homem também. Sim. Eu tenho alguns pacientes, é super interessante. Eu, além de fazer dor clínica intervencionista, eu fiz nutrologia, né? Sim. Eu fiz nutrologia exatamente para tentar entender esse mecanismo físico de tudo que a gente está conversando e poder ajudar mais. Sim. E aí alguns pacientes sabem disso e tal, e vêm conversar muito comigo, homens, que são meus pacientes por lesões, às vezes de esporte, alguma coisa, e que estão sofrendo com essa pressão do desempenho sexual. E muitos homens normais vêm pedindo prescrição de testosterona, um hormônio masculino e tal, que tem uso terapêutico extremamente restrito, assim, não é que faça mal ou faça bem, não estou discutindo isso aqui, nem é a minha área de atuação, tem aí a urologia e a endócrino. Mas que não pode ser visto como um salvador de casamento, de corpo, de performance. Exatamente. Não é por aí. E a maioria dos homens que já chegam dizem assim, Ana, olha, eu estou em andropausa e eu quero tomar essa porcaria, me chegam com dados laboratoriais normais. Sim. Né? Normais. Para a faixa etária. E eu falo, tá, mas por que você quer tomar isso? O que está acontecendo? Você está com alguma disfunção? Não, eu tinha atividade sexual 5 vezes por semana, agora eu tenho 4. Mas você está com quase 60. E assim, não, mas minha namorada tem 25. Esse exemplo é só para dizer assim, essa história das pessoas perseguirem determinados comportamentos, né? Do que é normal. Exatamente. E às vezes é supra-normal, incomoda. Exatamente. E aí as pessoas querem soluções simples e rápidas, de preferência que seja uma pílula. Né? Fácil. E aí o cara vai acabar fazendo uma superdosagem de algumas coisas aí para ter... E aí a pergunta é claro, ok, mas a tua relação tá boa? Houve mudança de status? Exatamente. Como é que tá a questão afetiva? E aí fica um embolado de gato, né? E as pessoas querendo soluções fáceis para resolver problemas difíceis. Exatamente, né? Exatamente. E talvez a terapia entre um pouco para trazer as pessoas de volta para uma régua de prumo. Dizer, calma. Vamos checar essas coisas aqui primeiro, antes de você se jogar em determinada terapêutica. Né? No lugar de pensar quantas vezes você tem relação sexual por semana, como é que está a qualidade da sua relação sexual, né? Esse encontro é massa para ambos, né? Para ambos. Então, o que é normal, como você está ressaltando bem, é cada dia mais inatingível. Então, a gente precisa de coragem para furar mais uma vez essa bolha. Como? Autopercepção. O que é que faz sentido e o que não faz sentido? Que mensagens eu quero descartar? Se eu quero estruturar agora, porque respondendo a questão também do autoconceito, a gente pode reestruturar o autoconceito. Minha tese é até sobre isso, né? Ele se transforma ao longo da vida. Experiências desafiadoras, muito demandantes emocionalmente. Então, por exemplo, uma dor crônica que vem sinalizar que a pessoa tem que parar. Tem que se observar. Elas são muito boas para reestruturar o autoconceito, porque a pessoa começa a perceber o que é inadmissível, o que é que não se suporta mais. Aí, a partir daí, ele tem que... estruturação tem a ver também com repetição. Então, do mesmo jeito que a gente precisa identificar e modificar crenças negativas a respeito de si mesmo, então, e que trazem muita autocobrança, muita pressão, muito sofrimento, precisa também reforçar crenças positivas. Eu posso, tá tudo certo comigo. Minha concepção sobre sexo mudou muito. Eu não posso me comparar com as outras pessoas, porque vai ser infinito isso. Eu posso estipular dentro de mim mesmo qual é, sei lá, o padrão que é interessante para mim nesse momento da minha vida, em questão, nas questões do relacionamento sexual. Porque a gente sabe que a maturidade pode trazer isso também, né? A qualidade é muito melhor do que a quantidade. Então, tudo isso é feito na terapia, até que ele tenha um autoconceito mais saudável, mais robusto no sentido de menos impactado pela opinião dos outros. Maturidade é isso também, a opinião dos outros, olhar para o julgamento, né? É um movimento que traz muito sofrimento. A gente pode aprender a não olhar. Se deixar, a gente fica aqui até tempo. Vamos ter que encerrar, mas uma coisa que a tua fala me deixou clara, assim, é que tudo isso é muito libertador, né? Demais. A partir do momento que você traz esses conceitos que você falou aí, você começa a entender que, cara,
Eu não preciso ser o que o outro acha massa. Eu não preciso nem olhar. Ser primeiro que eu acho massa, né? Eu acho bom. Tudo que a gente... Vou ter que tomar outra taça de vinho hoje, pensando nessas coisas todas. Última frase é: tudo que eu não olho não existe. Boa. Se eu não olho para os julgamentos, passam a não existir mais. Entendi. Muito bom. Por aí. Isa, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Massa. Foi bom para você? Muito! Gente, espero que vocês tenham gostado. A ideia é essa, discutir coisas relevantes, né, em relação à saúde como um todo. A gente encerra mais um episódio aqui, mas já a gente vai estar de volta com mais coisa massa. Vamos. Obrigadão, Aninha. Até mais.